Fala galera, aqui quem tá falando é o Gui Afonso, vocês estão ouvindo o podcast Fios do Rock. Estamos aqui em mais um episódio, agora para continuar a história do Woodstock que a gente abriu na semana passada. Eu e o querido Fábio Pisca. Fala, Fio, tudo bem? Ô, Fio, beleza? Tamo aí, Beleza, né? Beleza, e você? Beleza. Tamo aí na atividade, Então continuando o trampo em quarentena, aí, em plena quarentena. Essa porcaria que não acaba nunca. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais, mas que esse podcast seja aí uma ajuda pra todo mundo. Espero que quando a gente estiver lançando esses episódios a coisa já tenha amenizado bastante. Mas e aí? Se cuidando, ficando em casa? Isso, né? Esse é o jeito, né, Fio? Tem que se cuidar, Esse ficar é o em jeito. casa, quietinho e ouvindo bastante Woodstock, né? Ouvindo bastante Woodstock, exatamente. É. Exatamente. E sobre esse tema, hoje a gente vai se concentrar nos dias 2 e 3, então só para reforçar, quem não tá ligado, houve o episódio anterior, a gente falou do dia 1º, tá, do Woodstock. Então a gente tá falando de um evento de 3, basicamente 4 dias, né, porque vira a noite Isso. do terceiro dia. O pico de número de pessoas mesmo no Woodstock foi do dia 2 até mais ou menos ali madrugada do dia 3. A partir do dia 3 a galera começou, teve uma boa parte das pessoas que foi embora. A gente vai falar um pouco sobre isso também, hein, hoje. Isso. Mas vamos começar então pelo dia 2. Eu acho que uma coisa que a gente pode dizer, né, Fio, é que o dia 2 é um dia de peso pro Woodstock, assim, não... Exatamente. É um dia, um assim, dia muito importante. Já fazendo um contraponto, né, ao primeiro dia, que é o 15 de agosto, a sexta, no sábado 16, você já tem assim a coisa dos shows elétricos, assim, das bandas, né? Porque no primeiro dia teve uma coisa muito forte do folk, né? Folk, o música indiana com Ravi Shankar. Então, Sim, assim, Joan Baez fechou o dia. foi um dia bem mais... Foi um dia tranquilo, assim, com outra pegada, né? E o sábado, os caras entraram com tudo, né? Com tudo. A gente teve no sábado um setlist, assim, um número de bandas imenso. A gente teve no sábado bandas como The Who, por exemplo, que era uma das grandes atrações do evento junto com Jimi Hendrix. A gente teve o Santana, a gente teve uma série de coisas. E é o dia com maior quantidade de shows, assim, né, contabilizados e tal. Ainda que tenham tido problemas, né? A gente sabe que na organização do festival, no primeiro dia, como a gente comentou, teve alguns problemas da galera não conseguir chegar. E esse problema continua no dia 2, certo? A multidão se amontoa, a gente chega ao público aí de 400 mil pessoas. No entanto, tem muita gente, muita gente chegando nesse momento, né? Que foi quando o festival mesmo perdeu o controle, assim, no sentido que os caras viram que realmente a coisa atingiu proporções que eles não imaginavam, né? Exatamente. Então, dentro desse contexto, acho que é legal a gente falar pra galera, assim, né? Por exemplo, tem uma história muito interessante do Santana, que é o encontro dele com o Jerry Garcia, né? Exatamente. Mas ele é um cara que, por exemplo, ficou aí perdido em relação à hora que ia tocar e entrar. Inclusive com atrações que iriam tocar, às vezes, até no terceiro dia, ou não iam tocar, sendo colocadas no lugar pra, tipo, preencher esse espaço. Porque ou ele não tinha chegado, ou tava atrasando, né? Então, isso ainda era um problema no dia 2. Algo que tinha acontecido no dia 1, a gente falou do Rich Havens, né? E no dia 2 também teve esse problema com o Country Joe McDonald. E foi assim, sabe? Entrou no palco pra tocar, o Santana veio depois dele. E a gente também teve o John Sebastian, que era um cara que tinha ido pra assistir o festival e tocou por 25 minutos ali, e porque não tinha, a galera não tava chegando, assim. Exatamente. Ou seja, né? Se a gente tivesse lá no momento, né? Até nós, né? Exatamente, a gente tinha subido lá pra dar uma canja. Com toda certeza, porque, cara, é impossível isso, né? Os caras, assim, era muito difícil chegar no local, a gente falou do helicóptero no primeiro dia, no segundo dia também teve disso, claro, mas ainda assim era muito difícil pra galera chegar, eram muito mais músicos, o dia era muito maior, agora a gente tava falando de bandas completas, enquanto no folk do primeiro dia você tinha artista solo. Tudo isso contribui muito pra um dia agitado, cheio de atrasos. Mas na hora que começa ali, por volta do meio-dia, vai embora
até mais ou menos 10 da manhã do dia seguinte, né? Exatamente. Assim, quase 24 horas, assim, assim... Quer dizer, tem os momentos que eles atrasam, né? Tem muita coisa, tem chuva e tal. Mas, assim, sim, a gente fica imaginando pro pessoal da produção, né? Quem tava trabalhando, né? Os caras ficavam trabalhando, assim, 24 horas praticamente, né? Sem parar, né? Sim. O Ed Kramer, né? Que foi um cara responsável por registrar os áudios, né? Foi um engenheiro de som do festival. Você imagina, né? O cara ficava trabalhando meio que direto, né? Exatamente. Era um trabalho que não acabava, basicamente, né? Era muita banda, muita coisa, as bandas tinham formações diferentes, coisas diferentes para microfonar, tudo isso contribuía. Então, assim, pra gente abrir o papo falando agora especificamente das bandas que tocaram, eu queria começar pelo artista que hoje é muito conhecido, mas na época não era tanto, que é o Santana. Legal. Na época ele era um artista pequeno ainda, né? Ele tava ali tentando mostrar pra galera o som que ele fazia. E ele entrava no Woodstock mais ou menos como o Ravi Shankar entrou no dia anterior. Por meio de, sei lá, uma música exótica, né? Olha só, uma música latina, a mistura da música latina com rock and roll. Assim como o Ravi Shankar trazia a música indiana, o Santana tava lá trazendo a música latina. E é legal também notar que no mês de agosto é quando o Santana lança seu primeiro álbum, mesmo assim, por uma gravadora. Então ali ele era muito no começo, ele tá nascendo pra música mesmo. Pras pessoas que estão ouvindo. E fica muito marcada, né, a performance dele. Fica muito marcada. O Santana, ele soube capitalizar muito bem o momento ali, principalmente pela inclusão da performance de Soul Sacrifice no filme. Exatamente. No exatamente. Com o solo de bateria, né, do Michael Shrev e tal, que foi o músico mais jovem, né? Era o músico mais jovem se apresentando. Mais jovem se apresentando no festival. Ele tava com 20 anos de idade. E ele faz aquele solo de bateria que ficou marcado, né? Marcado. O Santana toca pouco no festival, 45 minutos, relativamente pouco, né? Isso. Ele toca 4 músicas e como ele tava lançando o álbum, ele basicamente toca as músicas do primeiro álbum dele e algumas outras improvisações. Mas é muito legal, assim, é muito legal observar essa junção entre os dois, assim, né? É muito legal observar que era um cara que, por mais que ele estivesse começando ali, ele conseguia já traduzir muito do pensamento dele pra guitarra, apesar dele estar muito louco, né? Exatamente. Graças ao Jerry Garcia, né? Graças ao Jerry Garcia, claramente. Porque o Santana... Porque o Santana, né? A banda do Santana, eles eram de São Francisco. Então eles eram da costa oeste. Eles chegaram ali em Woodstock alguns dias antes e ficaram numa fazenda ali em Woodstock. Mas por conta dessa questão da logística, da dificuldade, eles acabaram, o pessoal da produção colocou muita pilha. Vocês têm que ir pra lá, a gente tem que ir pra Woodstock sair no sábado cedinho. Então eles chegaram no lugar do show muito cedo e as coisas começaram a atrasar e inicialmente eles iam tocar mais, acho que depois do Grateful Dead, alguma coisa assim. E quando o Carlos Santana encontra o Jerry Garcia falou, cara, vocês só vão entrar depois da gente, alguma coisa assim. Jerry Garcia, guitarrista do Grateful Dead, né? Grateful Dead, que adorava, né? Fazer a cabeça, né? Se é que vocês entendem, né? E daí ele ofereceu, né? Ele ofereceu, parece que foi mescalina pro Carlos Santana e falou, não, cara, fica tranquilo porque até a hora de você tocar já passou. Só que, como ninguém conseguia chegar no local, anteciparam o show do Santana. Então, ou seja, quando o Santana sobe no palco, o Carlos, ele tá no auge da viagem. Então, quando vocês assistirem a performance do Santana, aquelas caretas que ele faz ali, não
não é estilo, não. É porque ele tá num estado mesmo. Tá loucaço. Segundo ele, o braço da guitarra tinha virado uma cobra. Pois é, né? Olha aí. Pois é. Agora é muito interessante, o show do Santana é muito legal de assistir porque é de dia, né? Sim, é de dia, tá tudo clarinho, assim. Tá tem tudo sol lá clarinho. rachando. E os câmeras estão ali em cima do palco, no meio da banda. Exato. Então você consegue ver a banda tocando muito bem e com aquela multidão toda, né? Então ficou muito emblemático aquela cena, né? É interessante que nessa época a mesma coisa se observa em shows dessa época e de outros festivais ou de outras bandas. Tem essa questão de filmar de cima do palco com closes, né? Então muitas vezes você tem o close da cara do vocalista ali. Às vezes o Santana tá fritando na guitarra, mas tem o close na cara do Santana ali e tal. É uma coisa que é bem dessa época, né? Não tinha gruas ainda a tecnologia assim não era tão avançada, então acho que os caras não tinham tanto como fazer esse esquema desse jeito, assim, né? Belíssima apresentação e que você encontra disponível o áudio nas plataformas, né? No serviço de streaming você tem o show completo do Santana, o áudio dele, né? Exatamente. O show do Santana tá inteiro, até numa versão que saiu do primeiro álbum dele de 2004, tem o show inteiro, assim, dá pra ouvir o show inteiro. Tem até algumas músicas que não foram colocadas no line-up oficial. Então isso é um show que a gente recomenda bastante. Isso. É um show muito interessante. E tem, além de tudo isso, tem essa questão aí de observar o Santana loucaço fritando na guitarra. Exatamente. Tocando muito, né? Ele e a Tocando banda. muito. Tocando muito. A gente ainda nesse dia, a gente também teve o Mountain, isso, banda certo? Do grande guitarrista Leslie West. Exatamente. E aí é legal a gente parar um pouquinho, porque assim, só pra observar, né? Nesse dia a gente teve Santana, o Leslie West do Mountain, a gente teve Jerry Garcia do Grateful Dead, teve o John Fogerty do Creedence, que tudo bem, não é um guitarrista assim, especificamente um guitarrista virtuoso, claro. E teve o Pete Townshend. Foi um dia muito bom pra guitarra. Por mais que o Hendrix tivesse vindo no dia seguinte, foi um dia sensacional pra guitarra, assim. Sim, foi. Um dia super bem representado. Muito bem representado. Ainda falando do dia 2, é legal também a gente observar que é o dia talvez de maior peso das bandas, né? Tem um monte de bandas que são muito grandes que tocam nesse dia. Começa no Dead, aí a gente tem uma sequência de bandas assim. E Grateful Dead, claro, depois o Creedence, depois a Janis, depois o Sly and the Family Stone, The Who e Jefferson Airplane. Então, é uma sequência de muito peso, né, para as bandas da época, assim. Isso. A gente fica imaginando, né, o impacto que isso foi, né, em 1969, né, na cabeça das pessoas, né, cara. Ainda mais fazendo um contraponto à noite de abertura, né. Sim. Cara, foi muita porrada nesse segundo dia, né? O Mountain, o Grateful Dead com as improvisações, né? Com as suas jams, né? Exatamente. A James, assim, cantando muito. Auge da carreira. O Sly and Family Stone, né? Com aquela coisa da performance. Sim. E aquela coisa, né? Da escola do James Brown, assim, só que elevada a um grau, assim, mais alto. Sopros, sim. Assim. E o The Who, né? O The Who apresentando a ópera rock, né? Tommy. Exatamente. A gente, quando observa os setlists da época e o tamanho dos shows, assim, o The Who é um dos maiores shows da noite em relação a tempo. A gente tem, claro, né? Grateful Dead era conhecido nessa época por fazer shows com improvisações enormes. No caso, uma das músicas deles tem 50 minutos, uma das músicas do festival. Então, ok, a gente já tava num momento ali onde as bandas iam apresentar shows maiores, mas o The Who detona isso, faz 24 músicas, porque eles tocavam um álbum inteiro, né, Fio? Eles faziam o Tommy na íntegra, né? A apresentação do Tommy que o The Who fazia, na época, a turnê do Tommy, todos os shows eles executavam a ópera rock.
Fazia parte do setlist padrão deles já. Exatamente, fazia parte do setlist padrão. A forma como o Tommy era apresentado ao vivo era um pouquinho diferente como no álbum, assim. Eles tiravam... Tem um tema que é o Undertour, isso eles tiravam, mas só uns pequenos detalhes, mas eles montaram do jeito como a ópera rock no formato integral, e assim era apresentado em todos os shows. E assim, na íntegra. E assim foi em Woodstock, né? É muito legal observar isso. E eles não... É lógico, eles não tocaram só o Tommy, sobrou espaço para eles colocarem I Can't Explain, My Generation, outras músicas assim para terminar, abrir e fechar o show. Isso. Mas é muito legal ver a banda comprometida com o projeto conceitual do álbum, né? E fazê-lo na íntegra, assim, ainda nessa época. Isso é muito bacana, o The Who é muito pioneiro nisso. Exatamente. É muito legal de observar. Exatamente. Era uma coisa deles, né? A gente observando setlists de outras bandas, principalmente no Woodstock ou em outros festivais, não é assim. A banda não chega pra tocar tudo, um álbum inteiro do começo ao fim, toma aí, pra contar até a história do álbum, né? O Tommy é um álbum conceitual, gira em torno do Tommy, etc. Até se você quiser entrar mais nesse tópico, o Phil aí é especialista em The Who, se quiser entrar mais nesse tópico, eu acho muito interessante. Mas o legal é observar esse compromisso, né? Com o material de estúdio ali, tipo, não, vamos fazer inteiro, velho, que a gente tem uma mensagem pra passar. E tem que ser inteiro, senão a mensagem fica cortada, fica pela metade. Acho isso muito bacana. Muito legal. E não tem lado B, né, também. Fica sem lado B, porque os caras estão levando tudo pro show. Exatamente. Tudo pro show. Não, e interessante, porque o Who era um show... Na época era um show extremamente de pegada, energético, mas ao mesmo tempo era um show que te trazia essa questão da reflexão. De você... ver os caras, né? E ouvir os caras executando uma ópera rock, mas aquilo tinha uma energia muito grande, né? E que funcionava tanto em ambientes como uma sala de concerto e um festival do tamanho de Woodstock, né? Então, exatamente. Eles foram muito corajosos, mas a coisa deu muito certo, porque eles tinham uma pegada de show, assim, eles já tinham eles já eram garimbados, né, assim, na época, assim, já tinham passado por Monte Rei, já estavam na estrada, então a banda já tinha uma assim, muita presença, né? Muita presença já tava no palco. Muita experiência já. O Roger Daltrey tem... Quando você vai ler relatos do Woodstock do dia que o Who tocou, as pessoas dizem que a presença do Roger Daltrey assim, é uma coisa impressionante. Do Pete Townshend também. Como o The Who com 4 caras em cima do palco fazia miséria, assim, na época, né? Tava muito no auge, muito, muito, muito bem. Todo mundo mandando muito bem, assim, tecnicamente, né? Então... muito, muito. A gente tem esse show na íntegra pra assistir, Phil? Então, esse show... Você não vai tê-lo pra assistir, você não vai ter todo o show na íntegra, assim. No YouTube você encontra recentemente, assim, eu acabei assistindo, até vou deixar como dica aqui, você tem 40 minutos de uma filmagem do palco, uma filmagem assim... meio feito amadora. Pela galera em cima do palco mesmo, né? De cima do palco. Não é a filmagem oficial do Woodstock, mas é uma filmagem que é legal porque assim, você tem uma dimensão do que foi a apresentação dos caras, a pegada que era, né? E o som do palco. O som do palco. Então isso vale a pena assistir. É legal porque é uma outra perspectiva, né? Daquela grandiosidade. Essa filmagem... você não tem essa dimensão do que foi o Woodstock, ainda mais porque está escuro. Sim. Mas você tem uma dimensão do impacto que era os caras em cima de um palco, né? Exato. Do tamanho do som, do que os caras tiravam ali, de porrada mesmo, de pegada, assim. Exatamente. Do que era o The Who em cima de um palco, né? Então tem no YouTube isso, é só digitar... The Who Woodstock 69, vai aparecer as imagens tradicionais deles tocando o cinefilme,
Summertime Blues, mas dessa filmagem é uma filmagem em preto e branco, tá? Sim. Uma filmagem mais amadora, mas muito impactante. Vale muito a pena como curiosidade, assim. Sim, muito legal. Isso é muito bacana. Esse vídeo a gente vai deixar nas recomendações pra todo mundo, mas vale a pena assistir. E como o Phil falou, né? Tava escuro, eles tocaram bem na virada ali do dia, né? Do dia. 5 da manhã. Exatamente. Quando o show do Who termina, tá amanhecendo, né? Tá amanhecendo. Tanto que alguns artistas que acabaram tocando nesse ínterim, antes do The Who, acabaram até depois reclamando com a organização do festival, né? O Creedence teve essa treta. O John Fogerty, ele ficou putaço de quando ele foi... Porque quando ele foi tocar... Ele é o vocalista do Creedence, né? Foi o vocalista principal, guitarrista na época. Ele coloca que quando ele foi tocar tava todo mundo dormindo e ele olhava pra baixo e via um grande lamaçal de gente, assim, um mar de gente cheio de lama, a galera toda capotada e só lá no fundo tinha um cara lá com isqueiro aceso, gritando lá, não, a gente tá aqui, tamo ouvindo você, pra ele continuar tocando. E isso depois foi até um problema pra organização do festival. A galera guarda um certo rancor, assim, por conta exatamente disso. Até a Janis também tocou nesse intervalo, antes do The Who, por volta ali das 2 da manhã. Beleza, já tinha uma galera acordada, mas assim, a maior parte do pessoal tava dormindo ainda. Então é legal que a gente vai deixar depois uma dica de um vídeo dela, que dá pra observar bem isso, assim. E não é aquela... Nossa senhora, aquela grande recepção depois que ela termina a música, porque muita gente ainda tá dormindo, né? Tá dormindo. É interessante, né? Porque a Janis, no filme de Woodstock original... não tem a performance da Janis, né? Não tem, né? Ela não tem, ela foi inserida depois, né? Você tem uma versão do diretor, aí colocaram. Sim. Mas eu lembro quando eu assisti o filme de Woodstock a primeira vez, porque a gente... Era um marco, assim, Jimi Hendrix e Janis Joplin no festival de Woodstock e tal. Mas eu lembro quando eu assisti a primeira vez o filme, eu falei, cadê a Janis, né? Sim. E ela não tá incluída no primeiro corte, né? No corte original do filme. Depois, nessas versões que saíram depois, a versão do diretor, aí eles incluíram, né? Eu recomendo muito que a galera procure, exatamente pra ter essa sensação, assim, de como seria ali tocar pra galera, boa parte das pessoas dormindo ainda. Mas o show da Janis é legal, porque ela meio que não liga pra isso, não. Ela faz um baita trampo, tá no auge da carreira nessa época também. E mandando muito, cantando demais. E é muito legal o show dela, né? Muito legal ver as imagens e tal. E aí a gente chega, então, passando por todo o dia 2, a gente chega na última banda, que é o Jefferson Airplane, e fecha a noite. Fecha o dia, na verdade. Fecha a noite, mas já ao raiar do sol, né? Ao raiar do sol, Já sobem ali às 8 da manhã e eles ficam... boa parte do trabalho do Jefferson Airplane era meio ali a psicodelia da época e tal, né? Uma banda que mais ou menos falava com essa galera. Então é um show, assim, bem propício pro período da manhã ali também, né? Exatamente, né? A galera já... É um som já mais na manha, né? A galera ali tá acordando, né? Exatamente. E a bem da verdade, né, Phil? Vamos falar real, assim. A gente fica imaginando quem tava lá assistindo, porque, assim, as condições técnicas eram muito precárias, né? Muito precárias. Então, assim, se assistir um show ali de noite, né, iluminação... Devia ser complicado, né? Sim. Inclusive no filme, né? Você vai assistir, por exemplo, o show do Who, é escuro, então assim, você imagina o cara que tá ali longe pra caramba, o cara não devia ver nada, né? Então, nesse sentido, os shows já com o sol já iluminando, acho que era muito mais interessante, né? Sim. É exatamente isso que os caras transmitem ali, né? No caso, eles... não tinha como a galera se manter acordada, não tem mesmo como, por conta disso que você falou, ficava escuro mesmo. A iluminação era muito precária ainda na época. Tem várias questões aí que a galera teve que, né, contornar. Mas mesmo assim, acho que a performance do The Who acordou muito a galera, assim. Exatamente pela energia, pela força. Foi.
Foi. Muita porrada, né? O show do Muita Gu, porrada. Muita porrada, então assim, acho que devia ser complicado você ficar dormindo ali, o The Who tocando na sua frente. Exatamente, né? exatamente. O impacto era muito forte, né? Muito forte. E aí é isso que acontece no dia 2, a gente ainda não tá falando... Sim, eles do dia 2 pro dia 3, né? Isso. Nesse momento do festival, a gente tem já boa parte da comida já não tá mais do mesmo jeito, certo? A gente já tem escassez de comida, a gente já tem muito mais gente com problemas, então, tipo, por exemplo, problemas de saúde mesmo, que acontecem, porque é um público muito grande. Então, na manhã do terceiro dia, depois dos shows e tal, chega até um helicóptero, que é um helicóptero da Força Aérea. Me corrija se eu estiver errado, Fio, porque agora me falha aqui na memória se é no dia 2, na manhã do dia 2 ou do dia 3. Creio eu que seja no dia 3, exatamente por falta de comida e mantimentos. Chega um helicóptero, sobrevoa um helicóptero Woodstock ali, e é um helicóptero da Força Aérea. A galera começa a ficar com muito medo, no sentido de, putz, os caras chegaram, e os caras vão botar todo mundo pra correr, ferrou, já era. E todo mundo muito apreensivo e assim, pensando, muita gente até pensando no pior, tipo, mano, são 500 mil pessoas. Se todo mundo surtar aqui, ferrou, acabou. Foi mais ou menos uma coisa que a gente falou no primeiro dia, né? Tipo, se o show não acontece, não vai ser 3, 4 pessoas que vão reclamar com a gente, é 500 mil, mano. A gente tá ferrado. Não tem pra onde correr. E ali, nessa apreensão, chegou um helicóptero da Força Aérea mais pra trazer mantimentos e tal, não houve repressão. E aí rolou meio que um movimento comuna total, assim, da galera começar a preparar a comida. E é muito legal, tem um documentário que a gente citou na semana passada, mas que eu volto a citar, que é o 3 Dias que Mudaram uma Geração. E eles citam até que as pessoas mesmo, os próprios espectadores ali que estavam assistindo, colavam na barraca e falavam, o que eu posso fazer pra ajudar? Putz, não tem ninguém pra colocar arroz pra galera. Aí o cara ia lá e ia colocar arroz pra galera. Então era uma coisa muito foi uma coisa muito comunitária, todo mundo lá cortando fruta e tal, e tentando fazer a galera comer, coisa pra galera comer, né? E foi assim que a galera sobreviveu mais um dia, porque senão ia ser realmente muito difícil, né? É muita gente, não existia essa expectativa pra tanta gente. Então o governo se viu obrigado a dar esse tipo de assistência para essas pessoas, para que não visse, sei lá, um problema maior, né? Exatamente. Porque, cara, a galera realmente, né, já tava... A coisa tava complicada. Tava complicada. E o consumo, né, cara? O consumo alto de drogas, que na época, a coisa do ácido, os caras não tinham noção ainda do quanto... essas drogas são... Você não pode brincar com essas coisas, né? Então, assim, imagina o cara ali passando dias, o cara às vezes, sei lá, sem comer, desidratado, e o cara fica tomando ácido, né? O cara chega uma hora que o corpo não aguenta, né? E é importante falar que era outra época, né? Era tudo de graça. Então, quando isso acontece, a galera tá cozinhando pra eles ali e tal, então todo mundo come. Isso é importante colocar também, né? Foi um movimento feito para que todo mundo ali tivesse acesso a alguma comida, para encher um pouco a barriga, para poder segurar mais um pouco, assim. O terceiro dia é o dia que vê a galera indo embora, porque tem uma puta chuva, a gente vai falar disso depois, mas assim, uma chuva absurda, e depois a galera vai embora, né? Não vai ficar mais durante muito tempo, assim. Começa a ficar tarde, o outro dia já é uma segunda-feira, então não é mais o número de pessoas que vai ficar ali durante muito tempo. Mas isso é importante dizer, né? Que a galera sabia se cuidar nessa época sem muita ajuda de oficiais, assim. O que precisou foi levar a comida até a galera. Quando levou, o governo não ajudou com nada. Não houveram empresas ali que se enfiaram pra cobrar ou pra passar... Não, era a galera ali, mano. Todo mundo se virando junto pra fazer a coisa acontecer. Isso eu acho muito legal, né? De observar, assim. Muito legal, muito legal. Isso foi legal, assim, um senso mesmo de comunidade. De comunidade. Isso é fundamental pro espírito, se a gente for pensar nos zeitgeist da época, assim, né? O espírito da galera na época. Qual que era... do que todo mundo tava inebriado ali naquele festival. A ideia de
peace and music tava muito forte mesmo, muito na veia de todo mundo que tava indo lá, não só tocar, nem organizar, mas também assistir. Tava todo mundo muito naquele espírito, então a galera tava muito predisposta a fazer a coisa pra ajudar o todo, pra ajudar o grupo. Uma coisa muito anos 60 isso mesmo, né? Segunda metade dos anos 60, assim. Exatamente, Isso foi legal, assim, né? Ficou um marco mesmo, assim, né? Da geração... A galera querendo trazer a coisa do amor da comunidade, paz, né? É isso, senso de comunidade, amor ao próximo, paz e amor. Aceitando as diferenças. Uma das coisas legais que você vê em documentários do Woodstock é pessoas de várias cores e, sabe, com, sei lá, parece credos diferentes, cada um na sua viagem, cada um curtindo ao seu modo. Tem espaço pra quem curte ser nudista, tem espaço pra quem curte brincar na lama, tem espaço pra quem curte artes plásticas, artes visuais de qualquer forma. Isso é tudo muito legal, né? Do ponto de vista... Muito legal. De comunidade, assim. Toda a comunidade artística se ajudando. São bandas emprestando seu nome, bandas grandes como The Who, que a gente falou. A gente vai falar agora um pouco sobre o Hendrix também, daqui a pouco, né? Mas são artistas grandes emprestando seu nome para um concerto que é muito, muito marcante, muito legal. Tudo bem que eles ganharam dinheiro, claro, todos eles receberam grana para fazer, mas todas as bandas receberam esse valor com um certo desconto. A gente vai falar do Jimmy depois, o Jimmy é o caso mais emblemático, mas assim, todo mundo meio que aceitou tarifas um pouco mais baixas para que tivesse um festival desse tamanho, né? Exatamente. Vamos entrar no terceiro dia, então? Vamos. Domingo, 17 de agosto, né? Domingo, 17, o show já começa à tarde. E aí o show abre com o Joe Cocker. Pra galera que é um pouco mais velha aí, tem de 30 anos pra cima, talvez deve lembrar de um seriado da cultura chamado Anos Incríveis, do Kevin Arnold. Esse festival abria com a música pela qual o Joe Cocker ficou mais lembrado no festival do Woodstock, que é With a Little Help from My Friends. É uma versão dele de uma música dos Beatles, né? A segunda música do Sgt. Peppers. Exatamente. E no álbum dos Beatles é tocado pelo Sargento Pimenta, no caso, né? Que não é o Billy Shears. É o Billy Shears que chega e toca ali e tal, e canta, até o Ringo que faz a voz. E ele faz uma versão muito especial da música, né? O Joe Cocker, ele teve... ele teve a manha, assim, é raro isso, né? Algum artista pegar uma música dos Beatles e deixá-la de uma forma, assim, tão própria e assim, ele transformou ela em outra música, né? Ele transformou em outra música. Em outra música, assim, né? E é muito raro uma música dos Beatles ser mais lembrada pela interpretação de um outro artista que não sejam os Beatles, né? Isso é... Exatamente. E é um ícone. Não é uma música que eles pegaram lá, sei lá, um lado B, From Me to You, de uma época... Não, eles pegaram With a Little Help from My Friends, uma das músicas mais marcantes do Sgt. Peppers. Que faz todo o sentido conceitual do Sgt. Peppers se colar. E ele pega esse som, tem essa sensibilidade. E outra coisa que eu ia citar, né? Agora que você lembrou disso, Phil... A gente tem nesse mesmo dia o Hendrix que faz... Ele não toca All Along the Watchtower aqui, mas ele também é outro cara que faz uma música do Dylan, no caso, ser mais lembrada com ele. Exatamente. Tanto que o Dylan começa a tocar All Along the Watchtower do jeito do Hendrix. Depois. Exatamente. A versão que o Hendrix fez da música do Dylan depois ficou emblemática, né? Emblemática. Mas aqui, como eu falei, né, no caso do Joe Cocker, All Along the Watchtower era uma música do Dylan que não era a principal música de trabalho do Dylan, ou fazia parte das principais músicas de trabalho do Dylan. O Joe Cocker pegou um dos sucessos mesmo, né, With a Little Help, pra fazer. E é assim, é lindo, é maravilhoso. Essa versão é maravilhosa, é super bem tocada, tem um baita arranjo. O Joe Cocker manda muito bem, né? Canta super bem, tem uma voz emblemática. Isso. E é uma baita performance. E que na versão original, né? As guitarras, se não me engano, é o Jimmy Page, né?
Exatamente. O guitarrista mais contratado, o guitarrista mais contratado aí dos anos 60 como músico de estúdio, antes de formar as suas bandas. O Led Zeppelin, exatamente. Exato. Bom, no meio do show do Joe Cocker, né, que acho que aí cai a tempestade, né? Cai a tempestade, é o dia que mais chove, né? Havia chovido no primeiro dia também, só que, o primeiro dia foi outra pegada, e aqui cai o mundo mesmo, tanto que os caras, eles até chamam de thunderstorm, né? Uma tempestade de trovão mesmo, Isso. E colocou em risco muito das pessoas, basicamente, boa parte das pessoas que estavam no festival, porque molhou tudo, claro, obviamente, é uma chuva, e existiam aparelhos em cima do palco, eletrificados, que já estavam pelo terceiro dia lá, sem manutenção própria. Então já existiam fios desencapados, que foram acontecendo durante o show, avarias, sabe? Todos esses problemas estavam à mostra. Então, assim, foi uma baita sorte. Na cagada não morreu ninguém. Exatamente. Porque, assim, existiam as torres os andaimes, que até tinha uns caras que se pendurava lá pra assistir o show mais do alto, que quando começou a chover, todo mundo, tipo, mano, desce daí. Você tá em cima de um para-raio. Exatamente, você tá em cima de um para-raio. Tipo, você vai morrer. Cara, isso foi um milagre mesmo, porque quando você assiste no filme, a tempestade é assustadora. É assustadora. Medo, né? Tanto que eles Fala, manda aí que a história é boa. Essa história é boa. Que tem um cara que vem e fala, não, vamos fazer uma corrente. Aí, gente, fazer uma corrente pra não chover. E os caras começam, no rain, no rain. Aí que desaba, né? Desaba o mundo. Né? Aí que desaba. É legal você ver as imagens da época, os caras se matando, correndo pra cobrir piano e tal. E aí junta 3 caras no microfone, no rain, no rain. Todo mundo começa a gritar, a galera começa a fazer umas danças lá. Mas não adianta nada. Chega uma hora que vira brincadeira, aí o público começa a se jogar na lama, aí começa a virar zona mesmo, aí beleza, a galera abraça a chuva, e aí todo mundo nesse momento esquece, vira criança ali e começa a brincar na chuva e tal, porque também tá na chuva, não tem pra onde se esconder mesmo, não tem jeito. Exatamente, aí... Então o povo aproveita, não tem ninguém pra vender capa de chuva ali. Não tinha, exatamente, não tinha ninguém pra vender a capa de chuva, exatamente. Aí a galera, interrompe o show, né? São 3 horas ali, o show fica parado, ninguém sobe no palco e todo mundo com muito medo, os organizadores principalmente, o pessoal que sabia o que estava exposto no palco, com muito medo de dar uma baita numa merda, né? Exatamente. Mas foi tenso. Essa chuva meio que deu uma bela parada no festival. Mas ele volta depois, né? A galera volta a tocar. Logo depois tem o Alvin Lee, baita guitarrista lá no 10 Years After. Vai ter o The Band, Johnny Winter. Tem uma sequência muito boa depois da chuva. Blood, Sweat and Tears. Exato. Crosby, Stills and Nash. Exatamente. Tava no seu segundo show, né? Com o Neil Young. Aí eles já eram Crosby, Stills, Nash and Young. Nash and Young, é verdade. E eles estavam com baita medo, porque era, assim, pra cantar as harmonias, os 4 cantando todas as linhas vocais como eles deveriam cantar, abrindo as vozes e tal, tudo bonitinho, do jeito que eles haviam ensaiado. Era a primeira, segunda vez que eles estavam fazendo isso, né? Ao vivo, na frente das pessoas. Crosby, Stills and Nash and Young, né? Eu acho legal mencionar desse terceiro dia, eu acho que é bacana, até uma coisa... importante pra gente colocar pro pessoal que curte guitarra, são os guitarristas menos conhecidos. A gente falou do Leslie West do Mountain, mas você tinha citado, né, Fio, o 10 Years After, Isso, Johnny Winter, que é o Alvin Lee no 10 Years After, que é um guitarrista, assim, bizarramente virtuoso, é muito legal de ouvir, sensacional o tipo de sonoridade que ele tira da guitarra, ele tem um jeito muito específico de tocar. A gente teve o The Band com Robbie Robertson, que era também... Grande guitarrista e compositor também, adoro o Robbie Robertson. Sensacional, muito, assim, muito, como dizíamos antigamente na School of Rock, né? Muito luxo, puro luxo e requinte. Muito sensacional mesmo o som do cara. E depois o Johnny Winter, né? Então são 3 guitarristas que não são tão famosos e de certa forma ficaram ofuscados pelas apresentações do Santana e do Hendrix. São os guitarristas que quando a gente para lembrar do Woodstock são os que vêm mais na cabeça, mas que assim,
fica a recomendação para que vocês assistam. Se eu não me engano, 10 Years After tem o show do Woodstock. Tem a performance, né, do I'm Going Home, né? Sim. Que é uma música longa e que tem um medley, ele colocam vários rocks antigos no meio, mas você sente ali a grande performance do Alvin Lee, né? Exatamente. No caso do The Band e do Johnny Winter, você encontra nos serviços de streaming as performances completas. Né? Exatamente. Então vale a pena, né? Vale muito a pena. Vale muito a pena o show do The Band, que é belíssimo. Sim. E o Johnny Winter quebrando tudo também, né? É legal que são bandas e que, assim, surpreendem a gente pela... Como é que eu posso dizer? Pela forma de composição da época. A gente ouve no The Band, em músicas como The Weight, por exemplo, toda uma ideia de composição muito moderna, muito próxima do que seria os anos 70 depois. Muito que consegue juntar coisas muito específicas que vêm da música erudita, do jazz, com o formato rock que eles estão se apresentando ali. É muito interessante de observar, assim, né? Fica muito... A gente depois vai dar o conselho para todo mundo assistir, mas é muito legal observar esses guitarristas que não ficaram tão famosos porque tocaram em eventos que tocaram também outros guitarristas que acabaram ficando mais famosos, né? Exatamente, Outra coisa legal do terceiro dia é notar que 2 bandas do Dylan tocaram, mas o Dylan não tocou no festival. Ele, inclusive, foi cotado, mas nunca teve, na real, e muito, sabe... os caras não contrataram ele de verdade, assim. Foi, tipo, sondado, mas ficou nessa sondagem só. Não foi uma conversa que foi à frente. Mas nesse show, principalmente no terceiro dia, tocaram The Band, que foi uma banda que acompanhou o Dylan. Tá até isso documentado no The Last Waltz depois. E o Paul Butterfield, que é a banda que fica famosa pela polêmica em Newport, que a gente até mencionou aqui no nosso primeiro episódio. É o Paul Butterfield Blues Band, que toca junto com o Bob Dylan ali e toda a polêmica da banda elétrica. E a gente mencionou, quem quiser, corre atrás lá, tá no primeiro episódio. A gente conversou. Isso. E o Dylan, que curiosamente morava em Woodstock, né? Morava em Woodstock. Exatamente. Na época ele morava em Woodstock, embora o festival, como você disse, não é, Phil? Ele acabou... O festival, na verdade, não foi em Woodstock, né? Exato, foi em Bethel, né? Lá. Que era pra ser Woodstock e acabou... Ele mudou pra cidade, né? Do lado ali, né? Sim, sim. O Bob Dylan, na época, morava em Woodstock, né? Exato. E, inclusive, enquanto acho que o festival tava ocorrendo, ele tava indo pra Inglaterra, né? Sim. Ele chega a tocar no Isle of Wight. Ele toca no dia 31, se eu não me engano. E é com o The Band. O The Band se apresenta no Woodstock e depois vai pra Inglaterra pra tocar com o Dylan no Isle of Wight. Correria, né? Se for pensar assim pros caras, correria. Total. Em 15 dias os caras saírem de um lugar e irem pro outro nessa época, né? Vamos pensar nessa época, gente. Nessa época não é uma coisa tão simples assim de se fazer, claro, já era só um voo, beleza, mas tinham muitos equipamentos pra se levar e era uma banda grande, né? Uma banda que, tem que ensaiar. Eles tocaram músicas mais específicas do repertório deles. Lá eles tocaram músicas com o Dylan, então tem tudo isso, é uma banda muito profissional mesmo, né, o The Band. Com músicos muito sensacionais, assim. Exatamente, músicos de primeira, né? Bom, a gente não pode, claro, falar do dia 3 sem citar o nosso querido Jimi Hendrix. Agora chegou o momento de falar dele. Isso. O Hendrix que tinha um cagaço, né? Ele não curtia tocar pra muita gente. Bizarro pensar nisso. E ele tava com baita medo de tocar pra 200, 300 mil pessoas. Então ele é o último artista, o que pra ele é muito bom. Porque quando ele sobe no palco já não tem tanta gente. É muito menos do que metade do festival tá lá. Na verdade ele já sobe na manhã da segunda-feira, né? Na manhã da segunda-feira. Ali muita gente já havia ido embora. Como a gente falou, assim, a chuva espantou muita gente do festival. Depois da chuva, muita gente vai embora porque na segunda-feira tinha coisas pra fazer. E aí, quando chega no Hendrix, já tem ali um número muito menor de pessoas. Ele já se sente muito mais confortável pra tocar. E ele já sobe no palco com toda uma formação nova e diferente. Até rola um erro na hora da apresentação dele. Apresentam-no como Jimi Hendrix Experience, que não existe mais. Agora é uma outra banda, né, Phil?
o Gypsy Sun and Rainbows. Gypsy Sun and Rainbows. Que era o Jimi Hendrix, o Mitch Mitchell ainda na bateria, aí tinha o Billy Cox no baixo, tinha um outro guitarrista e 2 percussionistas, né? Sim. 2 percussionistas. Que você assistindo o show, né? Verdade seja dita, né? Você praticamente não escuta nada, né? Dos percussionistas, nada. Né? Você só vê ele se mexendo. Só isso. Só tem, você vê ele batendo ali, mas... Você vê o cara som batendo. Mesmo, o som mesmo você não ouve nada. Não aparece quase nada, né? E é legal notar, o Hendrix aqui, gente, ele já era talvez o maior artista de rock, né? Dessa época. Ele era o cara mais caro. Ele era o cara mais caro pra se contratar, ele era o cara que mais... quando o nome dele estava em alguma coisa, atraía muito público. Ele era um artista muito revolucionário, já era tido como um dos maiores nomes da guitarra na história. E ele tinha lançado 3 álbuns e já era esse guitarrista pro rock. Então é muito importante observar, até na data de lançamento, né? O Electric Ladyland, que é o álbum de 68 que ele faz. O último álbum como Experience, que é o álbum que tem All Along the Watchtower, que tem outras músicas que são, né, muito importantes, Gypsy Eyes, enfim. Tem uma série de músicas do Hendrix ali, Voodoo Child. É um álbum muito importante na história do Hendrix, na história do rock. E ele já é esse músico, assim, que já tá, sabe, muito... Como é que eu posso dizer? Ele já é um cara muito famoso mesmo pra época e muito importante pra guitarra e pro rock and roll. Ele já tá muito acima do que o festival consegue pagar. Então quando os caras colam nele pra participar, eles pedem um desconto. E o Hendrix dá esse desconto. Ele recebe bem menos do que ele receberia pra fazer esse show. E a pedido dos donos do festival lá e tal. Principalmente porque ele tá mudando a forma de música que ele tá fazendo. Então ele tá mudando o formato trio que ele tinha, que não era muito trio na hora das músicas de estúdio, né? Ele incluía outros músicos. Sim, mas aquele formato trio tá mudando pro Band of Gypsys. Então é por isso que ele também quer mostrar esse novo trabalho. Ele diminui o valor ali do cachê que ele recebe. Mas é muito legal observar que, ele já é um músico muito importante. É o artista mais caro do festival. A gente tá falando do festival que teve The Who. Ele é o artista mais caro que pisou ali. E o Hendrix ali com uma outra pegada, né? O Hendrix, nesse momento, ele tava saindo daquela performance ao vivo, como a gente vê em Monterey, né? Exatamente. A coisa de pôr fogo na guitarra, essa coisa do mise-en-scène, assim, ele tava deixando um pouco de lado e tava partindo para uma coisa mais concentrada mesmo na música, né? Sim. Você percebe no show de Woodstock que ele tá bem concentrado na música, na banda, como ele vai dirigindo a banda. Isso é bem observado na filmagem do show. Depois eu vou falar um pouco sobre isso quando eu for dar a dica para vocês assistirem. Então é muito legal. E como é de dia, dá para observar bem ele dirigindo a banda. Então, assim, ele já tá numa outra pegada. Ele apresenta algumas músicas até então inéditas, né? Como Isabela, que seria o disco que ele iria lançar, né? E que acabou que ele não chegou a lançar em vida, né? É legal que nessa performance é exatamente isso, tem toda uma característica. Ele é o band leader ali total, ele já é um Hendrix de uma outra fase, as composições dele já apontam para outro lado. Para quem tiver interesse, tem um artigo, chama Hendrix and Woodstock, para quem souber inglês aí, 10 Little Known Facts About the Performance That Defined the 60s. Basicamente, são 10 fatos interessantes sobre a performance do Hendrix ali no Woodstock, especificamente sobre o Woodstock. E aí os pontos, a gente comentou aqui, né, uma banda temporária, eu vou falar rapidamente os pontos, foi esse um dos artigos que eu queria trazer pra conversa. Muito bom. Porque é legal que tem uns pontos muito interessantes, umas coisas que talvez a galera não saiba, e é muito interessante. Você mencionou, ele toca. É uma banda temporária, em primeiro lugar, a gente tá falando que não é o Band of Gypsys ainda, tem algumas mudanças, e é a única banda que o Hendrix toca com um segundo guitarrista, um cara chamado Larry Lee. Isso. É a única. Isso. Ele sempre foi o único guitarrista. Nessa vez ele tem mais um ali. Foi a primeira e única grande apresentação do Hendrix que foi pela manhã. Ele nunca tinha se apresentado pela manhã.
A primeira vez. Ele, assim, nesse show, tem outros pontos, eu não vou falar assim, especialmente todos, mas eu vou falar os principais. Não foi a primeira vez que ele tocou o hino, ele já havia tocado o hino em várias outras apresentações, ele tinha o costume de colocar isso, mas o hino é impressionantemente importante pro espírito da época também. Isso, ficou emblemático, né? Emblemático. O hino define... Ele chega até como definição do festival, assim. Uma definição do espírito dos anos 60, da luta contra a guerra e tudo mais. E ele não era ele que ia fechar o Woodstock, era pra ser outra banda, mas assim, por conta de várias questões ele acabou fechando. E também, principalmente, porque ele não queria, como é que eu posso dizer? Ele não queria tocar pra um público tão grande. E ele também faz, assim, uma raridade, ele faz um encore. Ele toca Hey Joe. Ele termina o show, mas ele faz um bis, que é Hey Joe, uma música que é, assim, primeiro hit dele. Então, é legal. Enfim, fica a dica pra quem quiser, quem souber em inglês. Deve ter como traduzir isso fácil também na internet, hoje em dia, com aplicativo do browser, assim. Mas chama Hendrix and Woodstock. Pesquisando isso no Google, você consegue achar. É bem legal isso. E sobre o hino ainda, só pra citar, né? A gente tá falando de um contexto de guerra do Vietnã, a gente tá falando de um contexto de contracultura, hippies. Então o hino resume muito bem porque ele toca o hino dos Estados Unidos e no meio ele vai colocando uns interlúdios, assim, entre uma melodia e outra, de sons, assim, muito distorcidos, que lembram metralhadora, que lembram explosões. Então ele meio que faz esse número como um protesto a guerra do Vietnã e a postura dos Estados Unidos frente a essa guerra, a esse movimento de guerra. É importante a gente lembrar que o Hendrix é um artista negro que não é adotado por sua terra natal no começo. Ele toca com ingleses. Ele busca sons, ele busca espaço na Inglaterra. Por meio E ele toca com 2 músicos ingleses, o Mitch Mitchell e o baixista... Ai, meu Deus, me fugiu o nome. Noel Redding. Então, esse trio é formado por ele, americano, mas tocando na Inglaterra com 2 ingleses do lado. Ele só é aceito nos Estados Unidos porque ele é bom demais. E assim, não tem como parar um cara desse. E ele faz parte do espírito do tempo dele, que ele é um artista negro que está sendo descoberto pela juventude branca da época. Então a galera vai correr atrás desses sons que a Inglaterra já está concebendo faz tempo, a juventude inglesa já está aceitando há mais tempo. Nos Estados Unidos há esse movimento e aí a galera acha o Hendrix, traz pra cá e pô, olha isso, que absurdo e tal. Mas é importante saber que ele ali naquele momento era o grande foco, era um cara que tinha muita coisa já, ele já era um cara muito respeitado. Então o hino é uma das coisas que resumem os anos 60, né, pra gente, assim, esse movimento da contracultura, o movimento hippie. Exatamente. E o hino foi muito impactante, incomodou muito, né, o governo americano, porque os Estados Unidos estavam ali afundados na guerra ali do Vietnã, né? Sim. Não parava de morrer gente, né? Aquele engodo total e assim... esse hino, ele, para as autoridades americanas, ele serviu como uma ofensa, né? Sim. A forma como o Hendrix tocou o hino, né? Com a guitarra distorcida, ele foi visto como uma ofensa, né? Exatamente. Inclusive, desse episódio surgiram até teorias de conspiração. Aí é um outro assunto, né? Mas que o Hendrix teria sido morto por conta... que os caras ficaram engasgados com essa questão dele tocar o hino e tal, né? Ô, louco! Mas aí existe essa teoria, mas esse é assunto para um programa de... Para um próximo. Um próximo programa que a gente vai falar sobre teorias conspiratórias, né? Do rock. Mas assim, só pro pessoal, pros jovens terem uma ideia, né, gente? Assim, o peso que foi para os americanos a guerra do Vietnã, né? Sim. E como ela é traumática para os americanos até hoje, né? Sim. Que foi uma guerra que os Estados Unidos eles passaram mais de uma década ali
Mas olha só, né? O número de soldados mortos na Guerra do Vietnã foi em torno... Soldados americanos foi em torno de 60 mil, né? Sim, morreu muita gente e eles não conseguiram nada com a guerra. Eles não chegaram em lugar nenhum, eles não conseguiram defender o Vietnã do comunismo. Isso não aconteceu. Era uma guerra imbecil em um lugar que eles não conheciam e não dominavam. Então eles foram assim, destroçados pelo território. Os Vietcongs conheciam muito bem, né, o que eles chamavam lá de Vietcong. Conheciam muito bem o território. Muitos americanos se desumanizaram, perderam sua humanidade mesmo nessa guerra. Outros voltaram mutilados. Outros nem muitos, como você falou, não voltaram. Então, muita gente, assim, é complicado. A Guerra do Vietnã foi um momento muito complicado na história dos Estados Unidos. Mas assim, os Estados Unidos como nação não aprendeu, né? Continua fazendo guerra até hoje. Pois é. Não, o jovem na época, né, que teve muita gente que deserdou, né? Sim. Porque assim, você ir pro Vietnã naquela época, cara, era meio que um atestado de... praticamente de óbito, né? Exato, exatamente. Assim, e se você tivesse a sorte de não morrer, você ia voltar mutilado ou no mínimo traumatizado, né? Exato. Então a gente assim imagina, né, o que era para um jovem americano na época que estava completando 18 anos, o que significava, né? Essa época era o cara ir parar no Vietnã e entrar numa tremenda roubada, né? Exatamente. É uma coisa muito complicada, né? Quando a gente para pra pensar assim na época, é uma coisa muito, sei lá, é uma discussão que também a gente talvez deixe para um próximo episódio aí. Mas é legal observar que fique pra galera, né, sobre esses 2 episódios do Woodstock, assim, pra gente já ir encerrando. O que é legal que fique pra galera é o seguinte: foi um festival focado no espírito comunitário da época. Foi um festival organizado pela contracultura, feito para a contracultura. Então ele era um festival que tinha no público, como seu público-alvo, os jovens da época. É um festival que depois foi dar dinheiro, porque virou uma marca que se explora até hoje. Mas naquele momento eles tiveram que tomar uma decisão difícil, que era não cobrar a entrada de ninguém. A gente comentou mais sobre isso no primeiro episódio. As grandes atrações do festival, algumas já eram atrações na época, a casa do Hendrix, Joan Baez, The Who, e outras são atrações hoje, mas na época não eram tanto, como por exemplo Santana, que a gente mencionou. E o convite para todo mundo que puder ouvir as performances que a gente citou aqui, né? As várias performances das quais falamos. Tem muita banda, com certeza a gente passou rápido por algumas delas, outras a gente deu mais atenção, a gente teve que tomar algumas decisões e fazer algumas escolhas. Mas assim, Woodstock é um evento que, se a gente quisesse fazer vamos analisar cada performance, a gente faria quase, sei lá, 50 episódios, se pá, até mais. Exatamente. De tanto de atrações, do número de atrações que tiveram dentro desse festival. Então a gente tentou aqui abranger em 2 episódios algo que é muito maior do que o que a gente falou, mas que fique também a ideia de espírito do tempo. O importante é entender que nessa época existia um espírito muito específico que o Woodstock retratava. Você pega todo o espírito, né, assim, da década de 60, assim. Ela se encerra, né, praticamente, o Woodstock. Infelizmente teve o episódio de Altamont, que a gente até falou no episódio ali sobre festivais, que viria uns meses depois e que ficou aquele gosto amargo. Mas, tirando aquilo, vamos pensar que o Woodstock fica mesmo o marco, né, como o encerramento, né, da coisa dos anos 60, do espírito do mundo, de querer, né, trazer um mundo melhor para as pessoas, tal, né? Exatamente. Que nem sempre é possível, né? É isso. Então, fica aqui o nosso episódio. Vamos deixar algumas dicas para vocês ouvirem, tá? Eu queria deixar, falando especificamente do dia 2 e do dia 3. No episódio anterior eu deixei a dica de um documentário, volto a repeti-lo aqui. Chama-se Woodstock, 3 dias que definiram uma geração. Esse documentário é sensacional. Fica a recomendação, é um documentário todo recheado de imagens do festival e também faz um bom apanhado dos dias 2 e 3. Deixo também a dica de Ball and Chain, da Janis, para que vocês sintam
como era tocar na madrugada pra galera que não tava ali plenamente acordada, né? A apresentação do Joe Cocker de With a Little Help from My Friends, também gostaria de deixar pra todo mundo assistir. Muito bom. E o show do Hendrix, eu como guitarrista ali, boa parte da minha vida como guitarrista começou quando eu vi o vídeo dele tocando no Woodstock, então fica a referência pra todo mundo que gosta de guitarra, que se interessa pelo instrumento, pra que assista o show do Hendrix e também dos outros guitarristas que nós citamos. Aí eu vou deixar com o Fio que ele tem as recomendações aí também. Manda bala, Fio. Legal. Bom, então, eu vou deixar 3 indicações aqui, pessoal. Uma, vocês encontram no YouTube um vídeo de 40 minutos do show do The Who, que é uma filmagem amadora, mas ela é do palco, então dá pra ter essa noção do que era o show do The Who. Você encontra, é só colocar no YouTube Woodstock, The Who, Woodstock 69, você vai ver uma filmagem em preto e branco, então você tem 40 minutos assim do show, então legal. Você tem uma ideia ali de cima do palco, tá? A segunda dica é o Diário de Woodstock, né? Que é uma série de 3 DVDs, então legal. Você vai ter o dia 2, você vai ter performances do Mountain, que você não tem no filme oficial de Woodstock, então você tem o Mountain, do grande legal. Leslie West, né? E no dia 3, no domingo, você vai ter o The Band e você vai ter o Johnny Winter. E o 10 Years After também, né? Nesse dia. E o mas não tem no... Não tem... Entendi. Isso, porque o 10 Years After você vai ter no filme original, mas tanto o The Band como o Johnny Winter tem você nesse não DVD. Tem no... tem nesse DVD o Diário de Woodstock, né? Sim. Que não tem no oficial. E a última dica é o DVD ou Blu-ray do Hendrix e Woodstock, né? Sim. Porque você tem o show, você tem 2 versões do show, né? Você tem a versão do show tradicional, vamos dizer assim, mas que não conta com a música Hear My Train a Coming, né? My Train a Coming não tem nessa versão, mas no DVD, ele tem nos bônus, você tem uma versão do show chamada de A Second Look. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque daí você vai ter o show na íntegra, né, com o acréscimo dessa música em My Train a Coming, porque daí você tem umas filmagens em preto e branco, também assim, da lateral do palco. Que legal, olha aí. Muito legal, e porque essa música, você só tem o registro dessa música em vídeo nessa filmagem mais amadora, vamos dizer assim, né? Certo. Então eles inseriram a música e juntaram imagens do show que você vê na versão tradicional com essa versão, e eles formaram essa segunda, a second look, como eles chamam. Legal, né? Legal. Então é muito legal que daí você observa o Hendrix mesmo no palco, interagindo com a banda, dirigindo a banda. É sensacional isso daqui. Bacana. E o mais engraçado, né, cara, é você ver a quantidade de gente que tava em cima do palco assistindo o show, né? Sim. E é muito legal, porque como o show do Hendrix está de dia, você tem uma... consegue ver bem, né, todo mundo. Consegue ver bem, né? Então é muito legal. E tá outro astral, assim. Você vê que, assim, a maioria do público já tira embora. Agora, quem ficou ali se deu muito bem, né? Sim, é um baita show. Baita show, porque o cara conseguiu ficar... ver muito bem aquilo, né? Sim. O cara que ficou se deu muito bem, viu? De dia, com muito menos gente, né? Assim. Exatamente. Então, ficou uma beleza, né? Então, assim, fica a dica desse DVD ou Blu-ray do Hendrix Live at Woodstock. E fora as 2 versões do show que eu falei, tem uma série de extras. Tem o Ed Kramer falando sobre a gravação do festival, tem uma introdução, que é um documentário legal que chama The Road to Woodstock, que é legal porque tem os músicos que tocaram com o Hendrix falando
sobre Woodstock. Então, assim, esse DVD aqui é obrigatório, assim, para você entender o porquê da importância desse show do Jimi Hendrix em Woodstock. Legal. Então essa é a terceira dica. Maravilha, maravilha. Galera, então já Beleza? tem muita coisa para assistir, para ouvir por aí. Isso. E é isso. Grande abraço para todo mundo. Isso. Valeu, Fio. Tchau, tchau. Falou. Valeu, Fio. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, Abraço. Tchau.